Temos livro? Temos uma traulitada, sabe? Olha aqui. Eu já vi a capa. É O Crematório Frio. Um relato de Auschwitz, de Joseph Debrecen. É húngaro. Isso foi traduzido pela minha amiga Susana Spiri, aliás, maravilhosamente bem traduzido. É complicada essa literatura de campo de concentração, porque você acha que não tem mais nada para aparecer tantos anos depois. E, no entanto, esse livro aqui é páreo duro pro Primo Levi, sabe? Uau! Esse cara era um jornalista húngaro, morava na Sérvia, no que seria depois a Sérvia, naquela época, evidentemente, não existia esse país. Escrevia em húngaro e também escrevia em sérvio. Ele tinha 40 anos quando ele foi deportado. A Hungria foi particularmente canalha, né? Porque a Hungria deportou todos os seus judeus em 1944, quando todo mundo sabia que a Alemanha ia perder a guerra. Quando já estava claro o que ia acontecer, e conseguiram eliminar uma quantidade de judeus gigantesca. Foram 400 mil judeus húngaros mortos em 3 meses. A eficiência dos húngaros, né? Mas, enfim. Cora, 6 milhões de judeus que morreram, 1 milhão morreu até 42. Foi. 5 milhões morreram entre 43 e 45. E primeiros meses de 45. Eram eficientes, pois é. Ele... Aqui você tem uma coisa que é extraordinária, que é a seguinte: você tem um homem maduro, um homem que é um escritor, que é um jornalista, treinado como jornalista para prestar atenção nos detalhes, a manter uma certa distância emocional dos assuntos. Agora é terrível. Ele descreve essa experiência e você fica sem ar a cada capítulo, porque é a forma como eles vão no trem. Então, aquelas pessoas todas amontoadas que não conseguem nem ficar em pé direito. Ele fala do cheiro o tempo todo, da desumanização das pessoas, porque quando eles chegam no campo, a primeira coisa que acontece é que tiram tudo deles. E eles são transformados em pessoas peladas com um número. Aí você deixa de existir. Tudo aquilo que faz de você Pedro Doria, de mim, Cora Rona, isso desaparece. Toda a relação entre as pessoas desaparece. Ele vai para Auschwitz, de lá ele vai para outros campos, que a gente nem tinha ouvido falar antes, que são meio que satélites. Primeiro um campo de trabalho, depois ele fica tão mal que ele vai para esse tal crematório frio. O crematório frio era um hospital, onde ficavam os prisioneiros doentes demais para trabalhar nesse campo de trabalho. Ele conseguia ser pior que Auschwitz, né? E esse hospital conseguia ser pior do que o anterior. Então, cada vez que você acha que pior do que isso não pode ser, pode. Então, dormiam, por exemplo, 2 pessoas por cama. Ele dormiu ao lado de 8 cadáveres. Porque eram pessoas que que acabaram morrendo durante a noite. E ele explica como é você estar deitado ao lado de uma pessoa que morreu e aquele corpo ia esfriando ao longo da noite. É horrível, sabe? Horrível. E a questão complexa da sobrevivência no campo. Porque eles, na verdade, eles veem muito poucos oficiais nazistas. A coisa ali roda com chefes que são pescados entre os prisioneiros. Então, são escravos torturando escravos.
que torturam outros escravos. Há toda uma hierarquia. E ele observa que as piores pessoas da sociedade, as mais brutas, as mais toscas, essas pessoas é que conseguiram se dar melhor. As pessoas que na sociedade eram tipos repelentes, elas eram perfeitas para o caminho. Então você tinha é um despautério, sabe? É um horror mental, um horror físico e absolutamente bem escrito. A observação dele, é uma coisa que você lê e você diz assim, não é possível que isso tenha acontecido. Mas aconteceu. Então, eu não tenho muita coragem de ler relatos de Holocausto, porque a minha família tem esse histórico. Então, é uma coisa que mexe muito comigo. Mas esse livro aqui, eu vou te contar, esse eu acabei lendo porque esse teve uma grande repercussão, porque esse livro foi escrito e foi publicado em 1950, em húngaro. Mas não na Hungria, foi publicado em húngaro na Iugoslávia. E ele virou uma espécie de vítima da Guerra Fria. Porque o Debrecen fala muito dos judeus. Isso, para os comunistas, não era um assunto mencionável. Por outro lado, para o Ocidente, ele comenta que os libertadores do campo dele foram russos, soviéticos. E isso para o Ocidente também não funcionava. Então o livro entrou num limbo de não existência, porque não criava condições para as potências políticas da época. 70 anos depois, o sobrinho dele resolve pegar esse livro, relançar, conseguiu vender para os Estados Unidos. O livro foi traduzido meio que simultaneamente para uns 20 países, está fazendo sucesso enorme, e é um livro extraordinário. Então esse a gente tem que ler, e eu vou te dizer que é uma coisa muito poderosa, sabe? Muito bom. Eu vou ter que ver se eu tenho coragem de ler. Ele seria bom ainda que ele não falasse de uma coisa tão terrível, mesmo que ele fosse ficção. E não é, né? É da Companhia das Letras, aliás, eu não falei isso. Mas está aqui. E a gente vive um momento particularmente pernicioso, que a memória do Holocausto está indo embora, né? Pois é. As pessoas estão perdendo a noção da dimensão. Já está ficando muito longe no tempo, né? É. Acontece. Eu convivi com vários veteranos, você também, e não tem mais, né? São todas pessoas de 90 e tantos, 100 anos. Isso é uma coisa maravilhosa. O Yehuda Mihai tinha esse verso lindo, que aqueles números que eles tinham gravado, tatuado no braço, eram os números de telefone de Deus. Estavam sendo desligados um a um. Bonita essa imagem, né? É que bate muito com o debate que existe na teologia judaica, que é essa relação. Na própria filosofia judaica tem muito essa questão de o que é essa relação de sermos o povo escolhido e, ao mesmo tempo, um povo que é com tanta frequência vítima, né, ao longo da história, de toda sorte de perseguições bárbaras e tal. Quer dizer, o que é esse ser escolhido? O que é isso quando Deus fecha os olhos e finge não ver? A ausência de Deus. É uma fala ótima do Tevye no
Não dá para você escolher outro povo de vez em quando. Exatamente. No violinista no telhado. Tudo ok, muito orgulhoso com isso, mas, cara, escolhe outro povo de vez em quando. É uma maneira bem humorada de... No caso do TV, era vítima de pogrom, né? Mas olha, é um livro importantíssimo e espetacular. E o fato de ele ter sido escrito por um jornalista é muito importante porque há aquele olhar atento ao detalhe, né? Claro. A compreensão do todo. Enfim,